A Bíblia diz que o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei de justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte. Ele é inteiramente sincero. Ele permanece para sempre. Ele é imortalmente gracioso. É imperialmente poderoso. Ele é imparcialmente misericordioso. Este é o meu rei Yeshua. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele vive em si mesmo. Ele é augusto. Ele é o único. Ele é sem paralelo. Ele é sem precedentes. Ele é supremo. Ele é preeminente. Ele é a sublime ideia na literatura. Ele é a mais alta personalidade na filosofia. Ele é o problema supremo na alta crítica. Ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você quer conhecê-lo hoje. Ele é o milagre do século. Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Ele supre força para o fraco. Ele está disponível ao tentado e ao atribulado. Ele se compadece e salva. Ele guarda e guia. Ele cura o doente. Ele limpa o leproso. Ele perdoa pecadores. Ele absolve devoradores. Ele liberta os cativos. Ele defende o fraco. Ele abençoa o jovem. Ele serve ao desafortunado. Ele honra o velho. Ele recompensa o diligente e embeleza o humilde. Você o conhece? Você conhece Yeshua? Teu é o reino, o poder e a glória. Todo o poder pertence ao meu rei. Nós ouvimos falar de poder negro, poder branco, poder verde, mas o poder é de Deus. Teu é o poder, tua é a glória. Tentamos conseguir prestígio, honra, glória para nós mesmos, mas a glória é toda dele. Teu é o reino, teu é o poder, a glória para sempre, sempre, sempre. Quão longo é isso? Sempre, sempre, sempre. E quando você passar por todos para sempre, então é o homem. Meu Deus, vamos continuar. Vamos adorar o Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Se o vento é forte e profundo,
sei que me ama. Teu amor não falha. Cante, tu fazes. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Nós cremos nisso. Tu fazes. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo Deus. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Lá, 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 lá. Teu amor não falha. Glória a Deus. Aleluia. Teu amor dura para sempre. Perfeito amor. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. A melhor semana da sua vida. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Nós glorificamos ao Senhor pelo tempo que a gente passou durante essa semana e já celebramos e profetizamos sobre essa nova semana, que será uma semana espetacular, uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Quero, de forma especial, aqui agradecer todo mundo que me mandou um monte de mensagens durante essa semana, e todo mundo que foi me visitar, e todo mundo que ainda vai me visitar, e todo mundo que veio no culto só para me ver. Mentira, vocês vieram para ver Jesus. Ele é mais importante que eu. Mas eu quero agradecer pelo carinho, pelo amor, que eu já sabia que essa igreja sempre teve. É só uma evidência nos momentos difíceis. Muito obrigado pela maneira como vocês estão me tratando e como a gente vai continuar se tratando durante toda a nossa vida. Nós vamos ter um tempo de oferta durante as próximas 3 canções, e como nós estamos fazendo aqui no período de pandemia, no culto presencial, as 3 músicas da oferta, as 3 músicas do louvor são para oferta. Então a Larissa e o Marco vão ficar aqui no canto para receber vocês a oferta específica em dinheiro, em espécie, ou a oferta em cartão. Você pode fazer isso durante as 3 músicas do louvor. Então não é necessário fazer fila. Você pode vir no momento em que não tenha ninguém, ou que tenha somente uma pessoa, para que não haja nenhum tipo de aglomeração. Você que está assistindo pelo online pode fazer isso pela plataforma. Então há um botão para você clicar aí de quero contribuir, ou agora no YouTube você tem o QR Code que você pode aproximar o teu celular, já vai cair direto nos dados da igreja para você poder fazer a sua transferência. Lembrando que todo o nosso dinheiro arrecadado durante esse tempo, até o final do ano, vai ser para o investimento do nosso templo. Então, todo o dinheiro que a gente conseguir arrecadar, a gente vai investir lá na construção do nosso templo, e em nome de Jesus, antes do final de dezembro, a gente já vai poder fazer o culto de inauguração lá. Vai ser uma grande festa e a gente vai poder celebrar, ter uma casa nossa, uma casa para chamar de nossa. Até então, desde 2014, talvez a gente não tenha esse espaço para chamar de nosso. Agora a gente vai ter, e em nome de Jesus vai ser um espaço para a gente receber 2, 3, 4, 5 cultos no domingo, porque vai lotar e a gente vai ter que fazer várias vezes cultos no mesmo dia. Amém? Quero dar alguns avisos para vocês também. Eu falei na semana passada sobre o batismo. A gente
vai fazer o batismo no dia 13 de dezembro. Algumas pessoas já nos procuraram durante a semana para poder fazer a inscrição. Na semana passada eu falei aqui no culto, né, que no final do culto vocês poderiam falar com os voluntários, eles iam pegar o teu contato e a gente ia passar a ficha de inscrição para vocês. O culto não acabou do jeito que a gente gostaria, né? Não foi muito feliz. Você que estava assistindo online, parecia que o culto acabou ali, mas ficou mais uns 25 minutos, todo mundo chorando. Então, não deu para fazer essa parte. Essa semana vai dar, tá bom? Não tenho mais nenhuma notícia ruim para dar para vocês. E aí, no final do culto, quando vocês saírem, o pessoal da diaconia vai estar ali fora. Eles vão pegar seu contato e a gente vai passar para vocês a ficha de cadastro do batismo. Lembrando, na igreja metodista nós recebemos aqueles que já são batizados e aqueles que querem se batizar. Então na ficha de cadastro vai ter lá: eu só quero ser batizado e recebido como membro, ou eu já fui batizado, eu só quero ser recebido como membro da igreja, tá bom? Então não se preocupa, pastor, eu já fui batizado, eu não quero me batizar de novo. Não tem problema nenhum, a gente vai só receber você formalmente como membro da nossa igreja. Então não esquece, na saída, deixar o seu nome lá, o seu contato, para a gente mandar a ficha de cadastro. E você que está assistindo no online, deixa aí o seu nome para a gente poder também entrar em contato com você, ou me manda uma mensagem durante a semana e eu te passo a ficha de cadastro também. Há um pedido nosso, como durante a pandemia nós não tivemos os ministérios funcionando, a gente ainda não tem todos os ministérios aqui funcionando ativa. Então nós resolvemos não ter escalas de ministérios, nós temos escala do voluntariado. Então você que já fazia parte de algum ministério da igreja, ou que não fazia parte, mas quer se voluntariar, também terminando o culto, dá um nome para eles, fala: eu quero ser voluntário aqui, eu quero ajudar vocês no domingo. E aí a gente vai treinar você, te colocar na escala, para você poder ajudar a gente também a servir e a escala ficar um pouquinho mais frouxa, para o pessoal ter um pouco de descanso também. A gente chega aqui 7h30 da manhã, todos os domingos, para poder criar o melhor ambiente, para a gente poder ter o melhor culto possível. E nós temos também um outro aviso. Esse está com a data errada, mas eu vou reforçar aqui a data certa, que é a formatura do curso do Casados para Sempre. É a única programação que nós tivemos esse ano aqui na igreja diferente, porque nós já tínhamos o planejamento de fazer isso desde o ano passado. Então nós abrimos uma turma, que era uma turma experimental e também para trabalhar novos líderes. E essa turma vai se formar agora. A formatura não é no dia 6, é no dia 4. Dia 4 de dezembro, eu que falei a data errada, dia 4 de dezembro é uma sexta-feira. O que nós vamos passar para vocês de aviso nas próximas semanas? Aqueles que querem vir aqui, os casais que querem participar, querem ver como funciona, a gente vai limitar o acesso. Então, os casais que vão se formar já terão os convites, eles poderão convidar outras pessoas. E aí, fora esses convites, a gente vai ter esse tempo para convidar pessoas da igreja, vai estar aberto para a igreja. Então, nas próximas semanas, a gente vai passar para vocês o número de pessoas possíveis. No dia vai ser um culto com uma celebração e uns comes e bebes. Tem que ter, né? Toda vez que tem uma formatura tem que ter comida. Então, para os casados, Nicole, não deu, você vai ficar sem, infelizmente. Para quem é casado, vai ter esse tempo aqui para você vir, comer, se divertir e também poder ver como funciona a escola, a classe de Casados para Sempre, e poder fazer a sua inscrição para a próxima turma também. Amém? Voltando só no dia do batismo, eu esqueci de um aviso. A gente só tem mais essa semana de inscrição. Então, a partir da semana que vem, a gente começa as aulas do batismo, tá? E as aulas vão ser online. Então, vão ser 2 aulas por semana. Então, a partir da semana que vem já começa. Essa é a última semana para poder fazer a inscrição, certo? Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, venha até o altar, faça a tua oferta, entregue o seu dízimo ao Senhor, contribua e invista na casa do Senhor para a gente poder expandir o reino de Deus ainda mais. Amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez
Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tu és santo. Cante a Ele: santo, santo, santo. Só tu és santo. Oh, santo és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Oh, santo, santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Cante: só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma
coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, e uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da... Vamos cantar mais forte. E uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha. E uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Todos os dias. E uma coisa vou pedir. Nesse lugar, todos os dias. E uma coisa, só uma coisa, pra sempre. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Só tu és santo, pois só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Que sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. O meu coração do amor.
noite, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o vide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais.
glória sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus. O que eu fiz? Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor. Pelo teu amor eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou
você, ser um com você, ser um com você. Somos um com você, sou um com você. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Somos um com você, sou um com você. Pode sentar. Glória a Deus. A gente vai para a nossa penúltima ministração dessa série. Na semana que vem é a última da série de disciplinas espirituais. A gente, só para relembrar, nós já falamos sobre oração, nós já falamos sobre meditação, nós já falamos sobre jejum. Hoje a gente vai falar sobre estudo bíblico. Então, só para lembrar a última ministração, que era sobre jejum especificamente, a gente falou dos benefícios que o jejum traz para a nossa vida. Nós tiramos alguns mitos, algumas inverdades que a gente coloca no nosso coração, de que se o jejum está nos fazendo mal, ou a gente está com um pouco de dor de cabeça, é para parar, que jejum é para algumas pessoas, que jejum vai fazer com que você, naquele dia do jejum, tenha a maior experiência sobrenatural da sua vida, e nada disso é real. A verdade é que o jejum, durante o tempo que nós fazemos, ele é difícil, mas ele nos traz uma força, ele revigora a nossa vida, ele nos leva para mais perto de Jesus. Então, o benefício do jejum é o final do jejum, é quando você termina ele, quando você consegue passar esse tempo de abdicar de algumas coisas da sua vida, de estar mais perto do Senhor, e aí isso te abre um caminho melhor para ter um relacionamento com o Pai. Hoje a gente vai falar sobre estudo bíblico, e essa última parte de estudo bíblico, talvez essas 4 ministrações que fizemos, são as ministrações que vão nos levar a amar mais a Deus, nos levar a aproximar mais de Deus. A última ministração do Disciplinas Espirituais é uma ministração que nos ajuda a amar mais a Deus, mas também nos ajuda a amar o próximo. Então é uma ligação com os 5 ministérios. Então nós falamos nas disciplinas espirituais sobre meditação na palavra, sobre oração, sobre jejum, hoje sobre estudo bíblico. Na semana que vem nós vamos falar sobre comunhão e discipulado. Então é também uma disciplina espiritual que começa a fazer uma ligação entre aquilo que eu vivo no vertical com aquilo que eu vou viver no horizontal. E os 5 ministérios somos nós servindo a Deus para amar as pessoas, para levar as pessoas a terem uma conexão maior com o Pai. Então, esse estudo bíblico é a última parte do contato direto, vertical com Deus. É a última parte daquilo que nós viveremos diretamente com Deus. Eu não sei se você sabe, mas todos os seus pensamentos, todas as tomadas de decisões da sua vida, ela é filtrada por um monte de informações que você já tem no teu cérebro. Então, toda vez que você vai tomar uma decisão, essa tomada de decisão, ela passa por um filtro de várias informações, desde a tua infância, desde a tua criação até aquele momento. Então, mesmo quando você fala, eu vou cortar o cabelo, a decisão do modelo de corte que você quer tomar
passa por um monte de informações que você já tem na sua mente, de o que é bonito, o que não é bonito, o que se adequa a mim, o que não adequa a mim, e isso não vem só da sua cabeça. Vem da opinião de outras pessoas, vem daquilo que você viu, o ator, o cantor, a cantora, a atriz, que você gostou daquele corte de cabelo, que você achou legal aquela modelo com aquele cabelo, e aí aquilo gera na sua mente uma tomada de decisão. Então, as decisões que você tem na sua vida, os pensamentos que você tem, eles não vêm de uma hora para outra. Eles são criados durante todo o período da sua vida. A sua criação, a criação da sua casa, o ambiente da tua casa, e principalmente esse é o mais importante de todos, ele é responsável por 50% de tudo que você pensa hoje, de todas as informações que você tem. Então 50% daquilo que te faz tomar uma decisão vem da criação que você teve dentro da sua casa, vem do que os seus pais disseram, ou os seus avós, ou quem mora com você disse. Então por isso é extremamente importante que o lar, dentro do lar, e quem é pai, quem é mãe, tenha esse tipo de postura. Passe a palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus dentro da sua casa, faz com que os teus filhos leiam a palavra, divulguem a palavra, que você tenha tempos juntos de oração ou de louvor, mas que haja períodos de comunhão para que as informações que forem plantadas dentro da sua vida ou dentro da vida dos seus filhos sejam informações da palavra de Deus, sejam verdades bíblicas, porque às vezes a gente só age, a gente só vai vivendo. E o nosso viver, a gente pensa que não tem influência nenhuma nas pessoas ao nosso redor, mas tem, e tem muita influência. Então os seus filhos vão tomar decisões mediante aquilo que você deixou transparecer, mediante aquilo que você deixou passar. Só um exemplo, eu nunca vi os meus pais, quando eu morava com eles, eu nunca vi meus pais brigarem, eu nunca vi meus pais terem uma discussão muito forte. Foi bom, mas também não foi tanto. Foi bom porque eu achava, puxa, o casamento do meu pai é perfeito, mas foi ruim porque eu não via eles ajeitando as coisas, eu não via um acerto, então eu não via um ajuste fino dentro de casa. Então, quando eu casei, eu tinha dificuldade em ter uma discussão com a minha esposa, e eu não estou falando de discussão de tacar um prato na cabeça, é uma discussão que precisa tomar uma decisão, do tipo, que tipo de leite a gente vai tomar? Eu gosto de leite integral, ela gosta de leite desnatado. E aí a nossa discussão nunca existiu. E na maioria das vezes eu pensava, meus pais nunca discutiram, eu não vou discutir. Compra leite desnatado mesmo, eu vou tomar leite desnatado. Então, por mais que a gente pense, pastor, mas está certo, você abriu mão, o casamento é abrir mão. Tem outras coisas que não era uma discussão, era para chegar num ponto em comum, era para a gente entrar num acordo. E aí a gente não sabia fazer isso porque eu nunca tinha visto os meus pais fazendo. Então, dentro de casa, por mais que a gente pense, poxa, eu vou fazer algumas coisas, lembrando, eu não sou de um lar cristão, a gente se converteu já um pouco mais velho, a gente pensa estar ajudando, mas geralmente não. A Bíblia é o nosso condutor principal, a Bíblia é a nossa verdade principal. Então eu preciso olhar para a Bíblia e extrair dela verdades que possa gerar esse filtro de pensamento dentro da cabeça dos meus filhos, ou da minha ou da minha esposa. Fora a sua família, os seus amigos, a escola que você estudou, o bairro que você morou, a rua que você se encontra, as pessoas que trabalham com você, todo mundo tem uma parcela aí de ajuda nessas informações que é o filtro da sua decisão. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós não temos a Bíblia, quando nós não temos a palavra, nós somos conduzidos por todos esses outros pensamentos. Nós somos conduzidos por todas essas outras verdades. Então, aquilo que o teu pai falava pode não ser bíblico, mas ainda está dentro de você. Ainda te motiva em algumas tomadas de decisão. A gente conversando na semana retrasada, lá em casa, e aí nós homens estávamos falando que homem quando chora, sai um pingo de lágrima que mareja o olho, e aí a mulher ela precisa entender que aquele é o choro do homem. E as mulheres falavam, não, homem quando chora tem que chorar, tem que sair lágrima e tal. E a gente dizia, às vezes não, às vezes o homem está extremamente emotivo e sai um pinguinho de lágrima. Semana passada eu estava só um pouquinho mais dessa conta, saiu um pouquinho mais de lágrima. Mas na minha cabeça, porque eu ouvi isso muitas vezes, e por mais que eu já tenha 20 anos dentro da igreja, toda vez que eu vou chorar, e vocês já perceberam isso diversas vezes, eu finjo que eu estou fazendo outra coisa, eu dou uma coçada na garganta. Por quê? Porque na minha criação, o chorar não era coisa de homem.
Aquilo que expressar emoções talvez era um sinal de fraqueza e não um sinal de força. Então, para a maioria dos homens é assim. Isso não é uma coisa diferente na minha casa. A maioria das casas é assim que funcionou, e é uma informação que entrou na nossa cabeça que não era bíblica, mas que fez com que a gente pensasse: eu não posso chorar, eu tenho que segurar, eu tenho que ser forte, eu tenho que ajudar. Mas você pode chorar, pode fazer o que quiser, porque Jesus chorou e Ele te deu esse exemplo. Uma informação pode guiar as nossas tomadas de decisões. Se eu não me aprofundo na palavra, se eu não me aproximo ainda mais da verdade, eu vou ser conduzido por outras informações, e elas podem ser verdadeiras como podem ser falsas. Na maioria das vezes elas são falsas, porque elas não vieram do trono de Deus, elas foram construídas num senso comum. Vários outros tipos de pensamento, e vocês com certeza são ou foram conduzidos por muitos deles. Salmo 37, versículo 30 e versículo 31, se você quiser abrir sua Bíblia aí comigo, só para você marcar esses textos. A Bíblia diz assim: da boca do justo procede a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração, no lugar das emoções, na tomada de decisão, ele tem as instruções do seu Deus, ou a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Então, aquele que tem a instrução de Deus, a Torá, a lei do Senhor, a direção do Pai no coração, na hora de tomar decisões, esse vai ser o filtro utilizado. E aí a probabilidade de você acertar na sua tomada de decisão é muito maior do que a probabilidade de você acertar tomando decisões baseadas nos sentimentos que foram criados durante toda a sua vida. Porque algumas informações não são verdadeiras, algumas informações te limitam ainda mais. Talvez você acreditou lá atrás, bullying na escola, que você não era bom o suficiente, que você não era inteligente o suficiente, que você não sabia fazer algumas coisas, que você não era capaz de fazer algumas coisas. E aí vem a palavra de Deus e diz que não, que você pode fazer todas as coisas, que você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece. Você pode passar por todas as coisas, você pode experimentar todas as coisas, você pode enfrentar todas as coisas, porque há um Deus que te fortalece. Há um Jesus dizendo: tudo aquilo que eu fiz, todas as obras que eu tive durante o meu período de ministério aqui na terra, você vai fazer obras maiores. Você pode fazer obras maiores. Ou seja, aquilo que nós acreditávamos porque é um senso comum, os nossos pais, os amigos, professor da escola dizia, não era verdade. E na maioria das vezes as nossas tomadas de decisões eram feitas em cima dessa mentira. Ah, não vou fazer faculdade. Por que não vai fazer faculdade? Porque eu não estudei nem direito na escola, eu vou estudar direito na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu pensava assim, na primeira, eu vou para a terceira faculdade. E aí quando eu entrei na primeira, eu pensava, não vou. Eu não vou porque eu não estudei na escola. O professor falava para mim que essa parte de estudos acadêmicos, esquece, não tinha nada de bom. E aí eu consegui fazer 2 faculdades e um MBA e quero fazer mais uma. Porque eu parei de acreditar naquilo que informações mentirosas colocaram dentro do meu coração e passei a ter as instruções de Deus no meu coração. E aí os seus pés param de vacilar. Quando a gente medita na palavra, e foi a primeira disciplina espiritual que a gente passou aqui, lembrando, meditar na palavra é um trecho menor, você olha para aquilo e você reflete em cima daquela verdade, você traça um paralelo onde a sua vida está e onde é o ideal que você deveria estar, e aí você percorre esse caminho em Jesus. Então, na meditação da palavra, é extremamente importante que você já tenha estudos bíblicos, que você já tenha se aprofundado em alguns estudos, porque na hora de meditar, é esse filtro que vai ser usado. Na hora de você pensar como eu deveria ser, é pelo filtro da palavra que você vai utilizar, e não um filtro da sua própria mente, alguma coisa que esteja na sua cabeça. Salmo 119, 2 versículos que eu quero ler com você, diz assim no versículo 11, Salmo 119, versículo 11: eu guardo no meu coração as tuas palavras para quê? Para eu não pecar. E qual é o sentido de pecado? A gente já falou algumas vezes, pecar é errar o alvo, é se distanciar. Então eu guardo a sua palavra no meu coração para eu não errar o alvo, para eu não errar o caminho, para eu não me distanciar do Senhor. E no versículo 105 ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. A gente está aqui num lugar que está um pouco escuro, e se a gente apagar as luzes aqui do altar, vai ficar um pouco mais escuro.
A palavra no Salmo está dizendo que a letra do Senhor, a instrução do Senhor, a verdade do Senhor faz com que você, mesmo nos lugares mais escuros da sua vida, mesmo nos períodos de maior densidade de trevas na sua vida, Ele vai iluminar os seus passos para você não errar. Ele vai iluminar o seu passo para você saber o caminho. Então a palavra vai fazer com que você, nos períodos mais difíceis da sua vida, não seja conduzido para longe do Senhor, mas seja conduzido para ainda mais perto dEle. Por isso que para alguns o período de tribulação é um período de afastamento de Deus, por falta da palavra. Porque por falta de raiz, por falta de entendimento na palavra, a sua tomada de decisão, o seu filtro é: eu prefiro me afastar. Porque se eu me afastar, tudo isso para. E tudo isso para mesmo. Porque você estava dentro de um período de tribulação para ser aprovado. Você sai para fora do furacão, ele vai passar. Isso não quer dizer que você foi aprovado. Só quer dizer que você fugiu. E quando nós estamos na palavra, nós entendemos que eu posso ter alegria ao passar por diversas provações, por diversas tribulações, porque a tribulação produz em mim uma coroa de vitória, a tribulação produz em mim um crescimento, a tribulação produz em mim uma aproximação do Senhor. Então, quanto mais tribulação eu passo, mais perto de Deus eu fico. Não preciso orar também todos os dias: Deus, me dá tribulação, me dá período difícil. Vai passar, tem um período de felicidade, volta a tribulação. Alegria, volta a tribulação. Porque faz parte de um ciclo da nossa vida. E qualquer ciclo da nossa vida a gente enfrenta isso. Quando a gente entra na escola, a gente enfrenta um período de dificuldade. Cada ano diferente, uma dificuldade diferente. Quando a gente vai para a faculdade, mais uma dificuldade. Quando a gente compra o nosso primeiro carro, o primeiro celular, a gente tem uma dificuldade de organizar a nossa renda. Sempre vai ter dificuldade, sempre. E toda vez que tem essa dificuldade é porque você está crescendo, é porque alguma coisa diferente você está fazendo. Então, quando eu entendo que a palavra vai me iluminar, eu vou mergulhar nela, porque eu sei que quando chegar a dificuldade, eu não vou vacilar os meus pés. Eu tenho um filtro de tomada de decisão que é um filtro sobrenatural, é o filtro de Jesus. Por isso as disciplinas espirituais são tão importantes e por isso o estudo bíblico é extremamente importante. Só que o estudo bíblico, diferente das outras, e aí eu falei até do jejum também, você não vai conseguir fazer todos os dias. Talvez você até consiga, se você não faz mais nada da sua vida. Se você fica em casa por boa parte do seu dia, você vai conseguir fazer estudo bíblico todos os dias. Mas se você não faz, se você trabalha, se você estuda, se você tem filhos, não vai ser todo dia. Todo dia, para mim, pastor Caleb, a gente tem que se virar e tem que estudar a Bíblia o tempo inteiro. Porque a gente é pago para isso. Então vocês cobram da gente esses estudos. Agora você vai escolher 1 dia, 2 dias na semana, 3 dias na semana no máximo, dependendo da sua flexibilidade, para poder estudar a Bíblia. Meditar na palavra, lembra do que eu falei? E orar todos os dias. Todos os dias um trecho pequeno, todos os dias uma oração. Mas estudo bíblico, parar para estudar a Bíblia, você não vai conseguir fazer isso várias vezes. Então é importante que você entenda que é necessário um dia para estudar a Bíblia e é necessário um plano bíblico diário para eu poder ler a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia inteira, fica ainda mais fácil de eu estudar a Bíblia. Eu, pastor, eu tenho um compromisso de ler a Bíblia uma vez por ano. Sou eu. Isso dá mais ou menos 4 capítulos por dia. Você não precisa ler 4 capítulos por dia se você achar que não consegue. Então você pode ler 2, e você não está apostando corrida comigo. Então você não precisa provar para mim que você consegue fazer a mesma coisa que eu. Você não precisa provar para mim que você consegue ler. Esse ano eu e o Rodrigo aqui, a gente leu em 100 e alguns dias. O Rodrigo mais rápido do que eu ainda. Mas você não precisa provar para mim isso. Lê 2 capítulos por dia, em 2 anos você terminou a Bíblia. Lê 1 capítulo por dia, em 4 anos você terminou a Bíblia. E está tudo bem. Está tudo certo. O importante é que você tenha um plano de leitura bíblica para meditar na palavra todos os dias e 1 dia, 2 dias na semana para estudar a palavra, para se aprofundar na palavra. Nesse dia específico você vai separar para pesquisar ainda mais, para pesquisar um pouco mais profundo. E aí você vai começar a perceber alguns detalhes que você não percebe quando você lê a Bíblia no plano de leitura, quando você só reflete em cima de 1, 2 ou 4 capítulos. Você começa a entender a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Você vai perceber que há uma diferença enorme.
Você vai perceber a participação de Jesus nessa transformação dos testamentos, em como a gente vive a nossa vida hoje. Quando você estuda a palavra, você vai perceber o que o autor queria dizer, por que ele escreveu, o contexto daquilo, a história daquele momento. Você vai entender o cenário, você vai entender a abordagem da linguagem que ele vai utilizar. Tudo isso você vai entender pesquisando, se aprofundando no estudo bíblico. Então, quanto mais você faz isso, melhor é o filtro das suas tomadas de decisões. Mais você vai ser guiado pela palavra. E como nós lemos, seus pés não vão vacilar. A Bíblia é a prova de que Deus quer se revelar a gente. Então Deus não fez uma Bíblia por mistérios. Deus escreveu um livro que em grande parte é literal e em grande parte é sobrenatural, tem uma linguagem metafórica, mas que é fácil da gente poder entender. Basta que a gente pesquise, basta que a gente se aprofunde um pouco mais nele. Então há alguns cuidados quando a gente estuda a palavra que a gente precisa ter. E aí eu queria que você até pudesse anotar esses cuidados no seu celular, porque geralmente a gente incorre nesses erros. Então, o primeiro cuidado que eu quero que você tome é de não ficar procurando um monte de segredo guardado no fundo do baú. E geralmente a gente faz isso. A gente lê um texto da Bíblia e a gente quer buscar uma revelação que ninguém nunca mais teve. A revelação dos últimos dias. A gente quer buscar um negócio que ninguém nunca mais viu. Então a gente começa a olhar para os números, e aí soma o número daqui com o número dali, com a letra do nome, o que vale cada letra do nome, para depois dizer, eu descobri uma coisa nova. Não é necessário isso. E muitas vezes nem é verdade. Você vai procurar e vai ter alguma coisa. É igual quem trabalha com numerologia. Você pega todas as informações, 100 números, e aí 3 deles são grudados, eles fazem conexão um com o outro. Daí você tira os 97 e fala, aí achei uma conexão. Se você fizer isso na Bíblia, você vai encontrar também, mas talvez não façam conexões. Então não é legal que você procure o tesouro guardado no fundo do baú. É legal que você leia a palavra e entenda o que a palavra está dizendo para você. E não que o nome do fulano com o nome do ciclano, com o nome de não sei quem que veio antes, com 3 pontos e mais o capítulo, a inscrição do endereço, mostra o dia que vai acabar o mundo. Não, esquece isso. Leia a palavra pela palavra e veja o que a palavra está dizendo pela palavra. Senão a gente começa a entrar em algumas ideologias nossas, começa a voltar os nossos filtros, porque eu estou procurando aquilo que eu quero achar. Então eu estou fazendo um monte de conexão pequena porque eu quero achar uma conexão ali. E aí aquilo pode me levar para perto de Deus, como pode me levar para muito longe de Deus. Então toda vez que você encontrar coisas diferentes na palavra, ou ver algum texto diferente, ver algum vídeo diferente de alguém explicando a palavra, tenha o cuidado de procurar a sua liderança. Tenha o cuidado de procurar teu pastor, tenha o cuidado de procurar teu discipulador, tua discipuladora, e perguntar: o que eu estou vendo agora aqui faz conexão com o que a gente acredita como igreja? O que eu estou vendo agora aqui, ele realmente me mostra o que a nossa igreja acredita? Isso não quer dizer que aquilo que você recebeu, aquilo que você leu e aprendeu é errado. Só que às vezes não faz parte daquilo que você participa, do corpo que você faz parte. O Jonatas é das pessoas mais estudiosas aqui da igreja. E ele gosta muito de buscar novas informações e faz curso e tal. E aí toda vez que ele aprende algo diferente, eu gosto porque ele me manda mensagem. E aí ele fala: pastor, eu descobri isso, isso e isso. Está muito distante do que a nossa igreja acredita? Não. Pastor, vi esse vídeo. Como é que faz parte, essa teologia aqui é uma teologia próxima da nossa? E aí quando há alguma coisa para ser encaixada, eu encaixo. Quando não há, eu falo: está tudo certo, vamos para cima. Então é importante que você tenha isso para que o seu pensamento não se divida em relação aos demais da tua igreja, e também para que você, ao compartilhar, não divida pensamentos. E a própria palavra diz que um exército dividido, ele não subsiste. É impossível que a gente consiga ter clareza na mensagem quando não há clareza nas informações. Então toda vez que você estudar a palavra e perceber algo nela, vai no seu pastor perguntar, vai na tua liderança perguntar, e fala assim: eu entendi isso, como que a nossa igreja acredita?
Pastor, mas e se eu não aceitar a forma que a nossa igreja acredita e gostar mais do que eu li? Tá tudo certo, você pode acreditar dessa forma. Você só não precisa compartilhar isso dentro da igreja, porque daí você vai dividir opiniões. E isso não é tão legal. Então, há diversas teologias, há diversos tipos de interpretação. A nossa igreja acredita de uma forma, e toda vez que você puder estudar a palavra, tenha esse filtro para você não incorrer em nenhum tipo de erro. Pastor, eu não acredito em nada do que a nossa igreja fala. Tudo que eu acredito é contrário. Não há problema nenhum em você procurar uma outra igreja. Não há problema nenhum. Mas se você já pulou de 3 igrejas, 4 igrejas, o problema não está na igreja. O problema está em você, que não consegue se adaptar em nenhuma teologia, não consegue se adaptar a nenhum corpo, que a sua cabeça pensa melhor ou muito mais inteligente do que qualquer outra pessoa. Então o conselho que eu dou é: faça parte de um corpo, faça parte de uma família. E essa daqui não é porque eu sou pastor, mas é a melhor que eu conheço. Então faça parte dessa casa e se adapte a essa casa. Pastor, eu não entendo muito bem isso. Tente entender. O Jonatas, que eu usei como exemplo, ele vem de uma linhagem é legal eu falar isso, né? Ele vem de um grupo que é completamente diferente da gente. A igreja é extremamente pentecostal, com uma doutrina diferente da nossa. Você veio da mesma igreja que ele, né? E aí, para se adaptar, eu sei que é uma adaptação diferente. A Nayane e o marido, a Maiane e o marido estão vindo para a igreja agora. E a Maiane vem de um contexto completamente diferente também. E ela falou: pastor, eu estou amando tudo, mas é muito diferente daquilo que eu vivi antes. Mas eu quero entender. Então ela já pergunta algumas coisas, ela já questiona algumas coisas, não para colocar em xeque, mas para se adaptar, porque ela quer fazer parte dessa casa. E quando nós estudamos a palavra, ela precisa ter um filtro da casa onde nós estamos. É a mesma coisa nós, adolescente, dentro de casa, a gente começa a questionar os nossos pais. Por que eles fazem desse jeito? Por que eles fazem daquele outro jeito? Porque o pai do fulano faz não sei o quê. É a sua casa, são as regras da sua casa, se adapte a elas. Quando você tiver a própria, e aí os pais gostam de falar isso, quando você não morar mais aqui, aí você dita as regras. E é mais ou menos isso. Se você quiser montar uma igreja, você dita lá as regras. Mas toda casa tem as suas próprias regras. E é importante que ao estudar a palavra, a gente também se adeque àquilo que a nossa casa está acreditando também. Portanto, o último cuidado que eu quero que você tome é: não faça sozinho isso. Se você vai estudar a palavra, não precisa ser junto com uma pessoa, mas faça compartilhado. Tem um grupo de 3, 4 pessoas. Gente, vamos ler o livro de Tiago agora. E a gente vai ler o livro de Tiago, e a gente vai pesquisar sobre o livro de Tiago, e a gente vai aprender sobre o livro de Tiago, para que quando a gente chegue lá, todo esse grupo entenda de uma forma, e a gente consiga ir até a liderança da nossa igreja e ver se entra em choque, se não tem nenhum confronto, e a gente poder se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Quando a gente não faz isso, a gente pode ter absurdos, e absurdos são absurdos, ou teologias completamente contrárias àquilo que nós acreditamos. Quando eu estava vindo para cá, a gente estava até conversando, eu e o pastor, sobre alguns outros pastores e a teologia que eles pregam, e é muito importante que a gente tenha outros amigos, que a gente tenha filtros. Eu já ouvi, e aí não tem nada a ver com aquilo que a gente vive aqui na igreja, eu já ouvi uma vez uma pessoa falando: quem já assistiu aqui o filme A Cabana, ou leu o livro? Se não leu ou assistiu, assista. E foi muito legal. E aí a pessoa falou para mim assim, que a menina morria porque era uma punição de Deus, porque o cara tinha matado o pai quando ele era criança. E o cara foi por desespero e tal. E aí eu falei: eu acho que Deus não faz isso. Eu acho que Deus não tira a vida de alguém para punir uma pessoa porque a pessoa errou lá atrás. Ela falou: não, mas só houve cura quando ele teve aquela conversa com o pai e tal. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando a gente acaba estudando a palavra sem outras pessoas, a gente começa a ter uma cultura de punição, uma cultura de juízo de Deus o tempo inteiro, e que sangue se paga com sangue. E isso é a cultura do Antigo Testamento. Por isso há um Novo Testamento, porque o único sangue que foi pago por todos os sangues é o de Cristo. E Jesus não vai tirar a vida de uma outra pessoa para punir uma pessoa por um erro feito.
Ou o seu filho não vai nascer paraplégico porque você roubou um bolo na casa da vizinha. Esse tipo de pensamento pode acontecer ao estudar a Bíblia e ao estudar o Antigo Testamento sem ter o filtro de outras pessoas, sem ter o filtro da liderança, sem ter um paralelo com o Novo Testamento. Pode acontecer. Então, mesmo estudando a Bíblia, nós podemos incorrer em absurdos se a gente não tiver o filtro da comunidade, da liderança, de uma instrução de igreja. E por isso eu gosto da igreja metodista, porque é uma igreja centenária e há uma teologia bem enraizada, há uma teologia bem segura para se acreditar. Embora ela tenha se ramificado em várias outras, ainda é muito seguro. Então, quando você estudar a Bíblia, tenha muito cuidado para que você não erre. Converse com outras pessoas, converse com seus pastores, entenda a igreja onde você faz parte e adapte aquilo que você está conhecendo para a igreja que você faz parte. Então, o primeiro motivo para a gente ler e a gente fazer um estudo bíblico é justamente para a gente não errar. Eu leio a Bíblia e eu estudo a Bíblia para não errar comigo mesmo, para não errar com o meu próximo e para eu não errar na missão. Para não acontecer de, por exemplo, eu fazer uma visita. Imagina eu, pastor, e pode acontecer com qualquer um de vocês. Imagina eu, pastor, vou no hospital, o Flávio, que no começo do ano a gente deu testemunho aqui, o Flávio veio aqui. O Flávio tinha sofrido um acidente e aí o Flávio estava com o braço para ser amputado. Imagina eu chego lá e falo: Flávio, a Bíblia que eu acredito fala que você está assim por culpa sua, cara. Então Deus está te punindo, tirando teu braço. Ele ia vir para a igreja? Ele ia ficar ainda com mais raiva de Deus. Mas a Bíblia que eu acredito colocou o Flávio ali para ter um período de desintoxicação, para ter um período muito mais próximo de mim, porque a gente quase não se via, para que ele pudesse estar mais próximo da família, para que ele pudesse refletir na vida dele. E Deus não tirou um braço dele, Deus deu uma vida para ele. Percebe como a teologia muda, como a visão muda e como o coração de uma pessoa pode ser mudado só por causa daquilo que eu acredito, só por causa da escritura que eu estudei e que ressaltou ao meu coração. Então, às vezes a gente erra querendo acertar, a gente fala coisas achando que está falando bonito, como os amigos de Jó. Jó, você está aqui, alguma coisa você fez de errado, cara. Reflita aí na sua mente, alguma coisa você errou demais. E ele está falando: eu não errei nada, está acontecendo, mas eu não errei nada. E aí no final ele vai perceber que tudo aquilo era só porque Deus queria aproximá-lo ainda mais dele, por causa de uma visão errada. Amigos estavam afundando ainda mais uma pessoa que já passava por um período extremamente difícil. Então estude a Bíblia para não errar, para conhecê-la bem. Mateus 22, versículo 29, Jesus responde para os fariseus, ele diz assim: vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quanto mais eu conheço as Escrituras, mais eu sou levado a conhecer o poder de Deus, a desfrutar do poder de Deus, mais eu sou levado a viver alguma coisa diferente no Pai. Segundo motivo do porquê eu tenho que fazer o estudo bíblico, porque ele é um ensino inspirado por Deus. E ele é o melhor alimento que eu posso ter na terra. Então o livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebeu aqui? Você não vai ser incapaz, você não vai ser imperfeito, você não vai ser indigno da obra, mas pela palavra você vai ser capacitado, corrigido, transformado para ser alguém perfeito e perfeitamente habilitado para viver o reino de Deus. Algumas pessoas falam para mim às vezes: pastor, acho muito legal você cuidar das pessoas, acho muito legal você pregar para as pessoas, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu falo: talvez hoje você não esteja capacitado, mas o Deus que eu sirvo e eu acredito, Ele capacita todas as pessoas. Aqueles a quem Ele escolhe, que o chama, Ele capacita. E aqui Ele está dizendo para que o homem
de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer fazer obras grandiosas? Você quer fazer aquilo que Jesus fez? Vá na palavra e deixa a palavra te corrigir, deixa a palavra te transformar, deixa a palavra te educar, e aí você vai crescer e vai ser o melhor alimento para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Terceiro, porque ela é o filtro exato dos nossos pensamentos, ou o filtro perfeito de todos os nossos pensamentos. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Pastor, quero comprar um carro. Você quer comprar um carro para... E aí Deus vai te dar a direção correta. Pastor, quero comprar uma casa. Você quer comprar uma casa para... E Deus vai te dar a direção correta. Pastor, eu quero começar uma faculdade. Você quer começar uma faculdade para... E Deus vai te dar uma direção correta. E o último motivo, quarto, é porque ela testifica e ela revela Jesus, como viver o exemplo de Jesus todos os dias da nossa vida. E o próprio Jesus vai dizer em João 5,39, fala para os fariseus: vocês estão examinando as escrituras porque vocês julgam que nela está a vida eterna, mas a Bíblia testifica sobre mim, ela testemunha ao meu respeito. A Bíblia fala de Jesus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A Bíblia fala o tempo inteiro sobre Jesus. Quando nós lemos a Bíblia inteira, nós percebemos como Ele se manifesta antes e depois, e como muda a manifestação dele dentro de nós. A gente entende que lá atrás Deus sempre quis ter contato, se revelar ao ser humano e ter relacionamento com o ser humano. A gente entende que lá atrás sangue se pagava com sangue, que lá atrás, quando alguém pecava, tinha que matar um cordeiro, tinha que matar um boi, tinha que matar uma pomba, porque precisava sacrificar, e o sangue derramado purificava aquela pessoa. A gente entende que depois de Cristo, o sangue vertido por Ele pagou o preço de todos os pecados. Então não há mais derramamento de sangue. O que há é uma graça derramada sobre nós que nos leva um grito para nos fazer viver diferente. Só lendo a Bíblia a gente consegue entender isso. Fora dela a gente traz o mesmo sentido de punição, de juízo, de julgamento e de peso sobre a vida das pessoas. Mas a Bíblia nos mostra completamente diferente. Ela testifica Jesus, e através de Jesus nós temos uma vida por graça. Então eu quero trazer algumas dicas para você nessa semana tentar fazer aí um estudo bíblico. Para você nessa semana, pelo menos uma vez nessa semana, você se aprofundar um pouquinho mais na palavra e buscar ter esse tempo com o Senhor. Então pega aí, anota essas dicas rápidas ou assiste depois de novo a pregação na sua casa. Prepara papel e caneta, tenha papel e caneta para você anotar. É importante que você anote o que você está aprendendo. Às vezes você pensa, não, mas está guardado na minha cabeça. Tá sim, igual quando você fazia a prova, estava tudo guardado na sua cabeça. Você lia, fazia a prova e 2 segundos depois você esquecia, porque você não anotava nada, você não deixava nada guardado. Então prepara papel e caneta para anotação. Escolha aí um livro pequeno para você começar. Se eu fosse te dar uma dica de livro para começar, eu diria ou por Tiago, ou por 1ª, 2ª ou 3ª carta de João. Está tudo no Novo Testamento, está tudo mais para o final da Bíblia. Então começa por essas e aí estuda. E aí, pastor, como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar o autor, quem é o autor daquele texto. Eu vou olhar por que ele escreveu. Eu vou olhar o que ele queria dizer quando ele escreveu aquilo. E eu vou tentar, isso é extremamente importante, que você tente ler o texto inteiro no mesmo dia. Por isso eu peguei aqui livros pequenos. Tente ler o livro inteiro. Tiago são 4 ou 5 capítulos. As cartas de João também são pequenas. Tente ler o texto inteiro para você entender ele da melhor maneira possível, no dia do estudo bíblico. Então você vai tirar um tempo um pouquinho maior para você poder fazer isso. O legal é que você tenha uma tradução de Bíblia boa. Então na nossa igreja aqui nós vendemos 2 tipos de Bíblia, 2 traduções diferentes. A loja está montada lá na frente. Aliás, tem queima de estoque.
Então as long lines e os moletons estão mais baratos, tá bom? Depois você pergunta lá, porque eu já esqueci o valor. Onde eu estava? Por que eu fui falar isso? Na tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia, a gente vende duas traduções diferentes, a NAA e a NVT. Se eu não me engano, só tem essas duas ali. Talvez tenha a linguagem de hoje. A linguagem de hoje não é legal para você fazer estudo bíblico, é legal para você ler durante o dia corrido. Mas a NAA e a NVT são versões um pouquinho melhores. E aí a gente tem ali para poder vender. Você pode ter essa Bíblia. Há também a Bíblia de estudo. Nós não temos Bíblia de estudo ali, as nossas Bíblias não têm estudo, mas é legal a Bíblia de estudo. Tenha uma Bíblia de estudo que não seja temática. Que não seja essa, por exemplo. Porque essa daí é de homem, né? Então, não, é de liderança? É de nada, só de estudo. Então essa é boa. Depois olha a Bíblia do Caio ali para poder olhar. Pastor, mas eu tenho uma Bíblia de homem, não é boa? É boa. Não para fazer estudo bíblico, é boa para estudar o que está falando sobre homens. Então ela só vai ter para uma temática, só vai falar sobre isso. A Bíblia da mulher também só vai falar sobre isso, e é bom ter. Tem umas 7 Bíblias lá em casa, tem um monte de Bíblia diferente. Que quanto mais você puder ter, mais versões diferentes, de temas diferentes, ótimo. Mas tenha uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo é extremamente importante para você poder se aprofundar um pouquinho mais ali. Nessas Bíblias, principalmente, quando você chega no Novo Testamento, você vai ver lá embaixo alguns versículos do Antigo Testamento. Esses versículos do Antigo Testamento fazem conexão com o texto que você acabou de ler. Então é legal para você poder ver como que a citação dita no Novo Testamento foi realmente escrita no Antigo Testamento. O contexto e o novo, talvez a nova conotação, o novo significado que Jesus dá para aquilo. Então é extremamente importante que você consiga diferenciar isso, para quando você lê o Antigo Testamento, você não vir aqui na igreja e começar a condenar o André que tem barba, o pastor que tem barba, você condenar o Caio que usou 2 tecidos diferentes na camiseta dele, você não condenar a mulher que está menstruada e veio para o culto porque ela é impura. Tem tudo isso no Antigo Testamento. Você fala, nossa, Deus era horrível. Não, era só uma forma diferente dele se revelar. No Novo Testamento não tem nada disso e está tudo certo. Então quando você ler a palavra, leia com esses filtros para você poder entender ela muito bem entendida. E a última coisa que eu quero que você faça é procure, defina aí pessoas para fazer isso junto com você. Ler um texto. Essa semana a gente vai estudar o texto de Tiago. Vamos, na sua célula, o seu grupo, as pessoas que estão mais perto de você, a sua casa, eu não sei como você vai escolher, mas defina, para você não fazer isso sozinho, para talvez você não incorrer em algum erro. Quando você consegue fazer isso, tua vida cresce, você adquire um vasto grupo de informações para que o filtro das suas tomadas de decisões sejam os filtros corretos. Sabe qual é a probabilidade de você errar? Pouquíssima. Sabe qual é a probabilidade de você se distanciar de Deus? Menor ainda. Sabe qual é a probabilidade de você se afastar dos caminhos do Senhor? Quase nenhuma. Porque você tem um estudo específico da palavra que já enraizou uma informação dentro de você. A gente cantou isso aqui, eu acho muito legal essa música, porque quando ele diz, eu queimei os carroças, eu despedi dos meus pais, ele está dizendo, eu anulei todas as informações que poderiam me dar um gatilho de volta. Todas as informações que poderiam ativar em mim um modo retorno, um modo de existência, não existe mais. Então agora eu só quero ir para frente. Agora eu só quero viver o novo de Deus. E é isso que a gente faz quando a gente lê a Bíblia. Pode cair o mundo, a gente sabe que o novo dele é melhor ainda. Então a gente não desfalece, a gente permanece, a gente pede ajuda, a gente clama por socorro, mas a gente continua. E a gente sabe que a aprovação da nossa fé vai nos levar a um período maior em Deus. Tenha isso no seu coração e busque pessoas para crescer junto com você. Oração, meditação na palavra, faça isso sozinho, no secreto. Jejum, estudo bíblico, marca com outras pessoas, faça isso com outras pessoas, para um fortalecer o outro e você poder, junto com os outros, ser fortalecido na palavra e na graça do Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos orar um pouquinho ao Senhor. Lembrando, essa é a última ministração vertical, é a última ministração direto com Deus. Daqui para frente a gente vai fazer uma ministração que é vertical e horizontal, que fala sobre a nossa forma de servir a Deus, mas sobre a nossa forma de andar com pessoas e servir pessoas também. Feche teus olhos. Paizinho querido, nós te amamos, nós queremos crescer na Tua palavra todos os dias da nossa vida.
esse período de série que estamos aqui ministrando, as disciplinas espirituais, talvez não tenha o final de culto que a gente espera, mas tem a palavra que a gente precisa. Uma palavra que nos leve a exercitar o nosso espírito no Senhor, a exercitar o nosso espírito meditando, a exercitar o nosso espírito orando, a exercitar o nosso espírito jejuando e agora a exercitar o nosso espírito estudando a palavra de Deus. Que seja assim, que nós possamos ser disciplinados nisso, determinados em separar um período do nosso dia, em separar um dia da nossa semana para poder se aprofundar na palavra. E se a gente não tiver uma Bíblia de estudo, a gente vai na internet e procura. Se a gente não tiver uma capacidade de olhar no Google, a gente joga no YouTube, mas a gente tenta procurar alguma apresentação do livro que nós vamos ler, pelo menos um contexto geral, para que quando a gente lê o livro, nós conseguirmos extrair a profundidade da Tua palavra, o que o Senhor queria dizer naquilo, qual é a informação, quais são os filtros que o Senhor quer colocar no nosso coração, para que quando a gente tome uma decisão, nós não venhamos a errar, mas a permanecer no caminho da verdade, no caminho da vida e vida em abundância, no caminho de Cristo, que nós não percamos o nosso alvo, mas que nós olhemos para Cristo e através da palavra nos movamos como igreja fiéis àquilo que o Senhor nos ensinou, fiéis àquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que a Tua palavra cresça em nós e essa semente, como na parábola do semeador, possa cair num solo fértil, o nosso coração, lugar limpo, puro e extremamente fértil, que cresça e produza frutos a 10, a 30, a 60, a 100 por um, porque nós queremos honrar o Seu nome e glorificar o Seu nome, e o Senhor diz que o Senhor é glorificado com os muitos frutos. É isso que nós queremos, Jesus. Nos ajuda a dar muitos frutos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua consolação, que a paz do Senhor esteja sobre nós, que nos envolva, que nos abrace, que nos direcione todos os dias, para nunca mais tomarmos decisões à toa, ao nosso bel prazer, mas sempre tomarmos decisões a partir do filtro da palavra que é rica, da palavra que é verdade e da palavra que produz vida eterna em nós. Que seja assim todos os dias até a Sua volta, Jesus, e é no Teu nome que oramos. Amém. Amém. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada. Se você vai ser recebido na igreja, se você vai ser batizado, dá seu nome lá no final. Se quer ser voluntário também, dá seu nome no final. E a gente vai estar junto aqui nas próximas semanas, em nome de Jesus. Deus abençoe.